Como que você olha para as mulheres no dia de hoje se anulando e sabendo que cada uma tem o seu lugar, que não é uma competição, mas que é uma complementação? Exatamente isso, né? Quando eu olho... isso para mim, é muito claro, né? Esse lugar de complementariedade. E para mim, não... Por que eu falo assim? Não é um lugar de humilhação. Porque eu vou 100% da minha capacidade. Eu exerço 100% da minha capacidade nesse lugar de complementariedade. Então, e no nosso relacionamento, isso é muito ok. Então, o Thiago olha pra mim e ele diz assim, amor, ele é o visionário. Ele vai falando e tal, vamos fazer isso, vamos pra lua, vamos... E enquanto ele tá falando, eu tô pensando assim, tá, mas aí a gente vai como? Com que equipamento? Que equipe que vai? Que equipe que vai? E se fulano foi? Como que vai ficar os filhos dessa pessoa que vai? E aí, quem que vai ficar com os filhos? Então, ele tá aqui e eu tô aqui, olhando pro mesmo lugar, para que algo seja realizado. Então, eu nunca vou querer sentar numa mesa e dar a visão do futuro, porque não faz parte, primeiro, não faz parte da minha função como esposa e não faz parte do meu ponto forte. Isso não é o meu ponto forte. Eu sempre vou ter medo. Então, eu vou olhar e eu vou dizer assim, mas vamos fazer menos? Vamos orar. Vamos orar? Vamos pensar mais? Vamos criar uma estratégia melhor? Eu sempre vou ser essa pessoa. Então, o Thiago, ele sempre vai ser o visionário e eu vou entregar o processo ou a estratégia de como fazer com que aquela visão aconteça. Então, isso pra gente é muito ok. Se eu digo pra ele, né, assim, amor... Assim não vai dar certo. Vamos fazer assim, assim, assim que vai dar certo. Ele olha, pra ele não é uma ofensa. Tipo assim, não, tem que ser do jeito que eu tô dizendo. E pra mim não é uma ofensa ouvir o que ele tá... A visão e criar um processo para que aquilo se realize. Então, eu acredito que quanto mais, como indivíduo, você consegue reconhecer quais são os seus pontos fortes e quanto melhor for a comunicação do casal para que esse alvo seja alcançado, maior vai ser o sucesso, independente de qual seja a área, né, que esse casal está atuando. Então, pra gente não é um problema. Ele vai olhar, então, agora no processo de plantação da igreja, né? Eu digo, amor, tá, qual é a visão? O que Deus está falando? Não, Deus está falando isso, isso e isso. Tá, então... Como que a gente... vamos sentar e vamos organizar ministerialmente como que a gente vai fazer. O trabalho do Kids, dos jovens, mas é a partir de uma visão que o Senhor estabeleceu para ele. Porque ele olha e ele sabe que esse é o meu ponto forte. E tem um livro que é incrível. Quem quiser comprar, compre, vale a pena. Que significa Descubra os seus pontos fortes. Existe uma entrevista, uma enquete, não sei, um formulário que você vai preencher online. São 140 perguntas, rapidinho ali você responde e ele vai te dar os teus 5 principais pontos fortes. Então, eu sei exatamente quais são os meus 5 pontos fortes. E eu trabalho em cima disso. Para que a gente consiga, como casal, como família, né, caminhar nesse lugar de complementariedade.